Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos resolver algumas questõezinhas aí de contabilidade, ok? Primeira questão, a empresa Curió S.A. implantou nova unidade no sul do país, os investimentos na unidade foram de 2 milhões, registrados no ativo imobilizado. No primeiro ano, a empresa contabilizou um ajuste de perda no valor recuperável de 30 mil. No segundo ano, o valor da unidade, caso fosse vendido para o concorrente e único interessado na aquisição, seria de 1.900. Ao analisar o fluxo de caixa descontado da unidade, apurou-se um valor de 1.940. Desta forma, o contador da empresa, e daí tem as opções ali, né? Então, como é que é a resolução dessa questão? Então, a primeira coisa, a gente tem que calcular o valor contábil. Tá? Quanto é que vai ser o valor contábil? Vai ser os 2 milhões menos o 30 mil que já foi lançado como uma perda. Então, seria 1.970. Depois desse valor contábil, a gente tem que comparar com o valor recuperável. O que vai ser o valor recuperável? Vai ser o maior entre o valor de venda e o valor de uso. Então, aqui, se fosse vendida 1.900, valor de venda, e o fluxo descontado 1.940, o valor de uso. Então, o maior entre os dois é 1.940. Se o valor contábil é 1.970 e o valor recuperável é 1.940, então ainda tem uma perda de 30. Então, a resposta correta é letra B. Registrar um complemento de perda no valor recuperável de 30 mil. Certo? Então, B de Biguaçu é a resposta da primeira questão. Segunda questão. Uma sociedade empresária foi constituída em 31 de dezembro de 2018 com um capital de 200 mil, dos quais 20 mil foram integralizados em dinheiro naquela data. Em janeiro de 2019, os sócios entregaram mais 50 mil em dinheiro e 80 mil em terrenos. Ainda em janeiro, a sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda, 64 mil, metade para pagamento à vista e metade em 30 dias. Considerando tributos, é correto afirmar que na DFC relativo a janeiro de 2019. Então ele quer saber só referente a janeiro de 2019. Então como é que a gente resolve, né? Então, o que aconteceu em dezembro, né, esses 20 mil que foram integralizados em dinheiro, não interessa, porque ele quer saber a resposta de janeiro. Em janeiro, então, os sócios entregaram mais 50 mil em dinheiro. Esses 50 mil em dinheiro entram no fluxo de caixa como atividade de financiamento. E 80 mil em terreno não entra no caixa, certo? Capital social contra terreno. Em janeiro ainda teve mercadorias à revenda por 64 mil que ela adquiriu, metade à vista e metade a prazo. Então 32 mil é uma saída de caixa operacional de janeiro, que é o mês que ele quer saber, e os outros 32 mil em fevereiro, certo? Então, olhando aqui as alternativas, as atividades operacionais consumiram caixa de 32 mil, que é metade de 64. A atividade de investimento ele não teve, e a atividade de financiamento de janeiro foi aqui 50 mil, que não fecha o valor aqui. Então, a resposta correta é letra A de Araranguá. Ok? Próxima questão. Questão 3. Uma sociedade empresária apresentou, no exercício de 2019, uma variação positiva no saldo de caixa equivalente no valor de R$ 32 mil. Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de 56 mil e o caixa consumido pelas atividades de investimento foi de 50 mil, as atividades de financiamento. Então, na verdade, a gente tem que saber que o fluxo de caixa tem 3 atividades operacionais, de investimento e de financiamento, certo? Se teve uma variação positiva de 32 mil, né? Então essas 3 vai somar 32 mil. O caixa gerado pelas atividades operacionais foi 56, então é 56 positivo, porque é caixa gerado, e o consumido foi 50. Então se eu pegar o operacional mais o de financiamento,
né? Tenho 56 positivo e 50 negativo. Então eu tenho um saldo de 6 positivo. Se as 3 deu 32 positivo e eu já tenho um saldo de 6 positivo, então as atividades de financiamento elas geraram 26 mil. Né? Os 26 mais os 6 fecha os 32 do saldo global. Então, letra A de Araranguá, de novo. Certo, pessoal? Questão 4. Alfa comprou 100% do capital social de Beta e emitiu instrumentos de capital no valor de 78 mil. O valor do acervo líquido de Beta, a valor justo, na data de aquisição, é 66 mil. Então, o que é isso? Essa questão é uma questão de aplicação do CPC 15, né? Combinação de negócios. E eu sei como ela comprou 100% do capital social de Beta, então ela adquiriu um negócio, certo? Então ela emitiu instrumentos de 78, mas o valor justo era 66. Então, na verdade, aqui, esses outros 12 mil de diferença é um ágio que ela pagou, né? Então, será apurado um ganho de 12? Não, não teve um ganho. Ela valia 66 e ela pagou 78. Será apurado um ágio de 66? Também não, a gente viu que o ágio é de 12. O capital social de Alfa será acreditado em 78? Correto, né? A Alfa comprou 100% do capital social de Beta e emitiu instrumentos de capital de 78. Então é acreditado, porque é uma conta do lado passivo, 78 mil. Essa está correto. O investimento sem considerar a eventual ágio será contabilizado por 78 é mentira, 66 e nenhuma das anteriores. Então a resposta correta, letra C de Criciúma. Ok? Continuando aí a próxima questão. Questão 5. Alfa comprou à vista um parque fabril de produção de sapatos por 14 mil, com valor justo de 13.800. Segundo o CPC 15, esta compra constitui um negócio. Então aqui ele está deixando claro que existe aplicação de CPC 15. Ele comprou à vista por 14 e o valor justo era 13.200. Então ele pagou mais do que era o valor justo, ele pagou um ágio. O imobilizado será registrado por 13.200, será apurado um ágio de 13.800, será apurado um ganho de 200, o ativo imobilizado será contabilizado por 14 ou nenhuma das anteriores. Então, na verdade, o imobilizado vai ser registrado por 13.800, né? Saiu 14 mil do caixa e a diferença, esses 200 de diferença é um ágio na aquisição, certo? Não é um ganho, seria um ágio de 200. Resposta correta, de novo, letra A. Ok? Questão 6. No início do exercício, a CIA Investidora adquiriu 30% do PL da CIA Investida, que era representado unicamente pela conta capital social, no valor de 900 mil, sabendo-se que a aquisição foi realizada por 270, então aqui a gente vê que não teve ágio nem deságio, né? 30% dos 900 dá 270. B, que a CIA Investida é coligada da CIA Investidora, então aqui 30%, né? Então acima de 20% sem ter o controle a gente já pressupõe que é a coligada, mas aqui ele deixa claro no exercício. E C, o lucro líquido no período da CIA Investidora foi de 300 mil reais. Pede-se para indicar quanto será avaliado o investimento do balanço patrimonial da CIA Investidora no final do período. Então aqui essa questão muita gente erra, por quê? Porque eles pensam assim, foi 300 mil o lucro, 30% é a participação, vai ser feita a equivalência, 30% de 300 dá 90 mil e assinala a letra A. Mas aqui ele não está pedindo a equivalência, aqui ele está pedindo para indicar o valor do investimento no balanço patrimonial. Né? O resultado da equivalência vai lá na DRE. Então como é que seria isso? O balanço patrimonial vai estar aos 270 mais os 90 de equivalência. Então vai dar 360, que é 270 mais 90 mil de equivalência. Então 360 mil, resposta letra D de Dona Ema. Ok? Próxima questão. Questão 7.
A CIA alfa tem 100% de participação na beta e 15% de participação na gama. Adicionalmente, a CIA beta possui 15% de participação em empresa gama. Considerando as informações citadas, a empresa gama em relação à alfa caracteriza-se como. Então essa aqui, né, se fosse só alfa tendo 15% da gama, né, ela não seria nada. Só que ela tem 15% direto e tem mais 15% indireto por meio de beta. Então, 15 direto mais 15 indireto dá 30%. Então, a gente pressupõe que ela tem uma influência significativa e, consequentemente, ela vai ser classificada como coligada. Letra B, de Bruschi. Certo? Então, tem que considerar o direto e o indireto. Quando que eu considero indireto? Quando ela tem o controle de outra empresa. Ok? Questão 8. A CIA Goiaba, dando continuidade à sua estratégia de expansão, no início de 2018, participa da constituição da CIA Tangerina, cujo capital social totalmente subscrito e integralizado, na ocasião, será formado por um total de 2 milhões de ações, distribuídos igualmente entre ordinárias e preferenciais, todas com valor nominal de R$ 15. É política da empresa manter o controle direto de todas as suas investidas, desembolsando sempre o valor mínimo necessário, neste caso de acordo com a legislação societária, para manter o controle de Tangerina. No mínimo, a empresa deverá integralizar o capital social da investida no valor de. Então aqui tem que tomar cuidado que, para ela ter o controle, ela precisa das ações ordinárias, essas que dão direito a voto. Então ela tem 2 milhões de ações, igualmente distribuídas entre ordinárias e preferenciais. Então ela tem 1 milhão de ordinárias e 1 milhão de preferenciais. Para ter o controle, ela tem que ter 50% mais 1 das ordinárias. Então ela tem que ter, dessas 1.000 ordinárias, 1 milhão, ela tem que ter 500.001 ações ordinárias. Então o resultado é pegar 500.001 vezes R$15 que é cada uma, vai chegar no 7.500.015 Esse é o valor mínimo. Certo? Então, lembrando que as ações ordinárias é que dão direito a voto e elas que vão dar o controle neste caso aí. Próxima, questão 9. Quando a sociedade A é absorvida pela B, que a sucede todos os direitos e obrigações, e quando a sociedade F, G e H se unem para formar uma nova sociedade que também a sucederá todos os direitos e obrigações, é correto afirmar que ocorreram, respectivamente, operações de. Então, essa aqui é bem tranquila, né? A é absorvida por B. Quando é absorvida, a gente, via de regra, vai ser incorporada, incorporação. E F, G e H se unem fazendo uma nova, daí é fusão. Né? Então, as três são extinguidas e é criada uma nova. Daí é uma fusão. E A é absorvida por B, ou seja, A deixa de existir e B permanece continuando existindo, da incorporação. Incorporação e fusão. Resposta, letra D, de Dionísio Cerqueira, certo? E tinha uma última questão 10, que a resposta é pessoal, individual de cada um. Com isso, pessoal, damos hoje nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.